Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, tem um vídeo, mas dá direitos autorais. Eu acabei de postar ele, deixei ele privado por 5, 6 minutos e pediram direitos autorais. Eu tive que retirá-lo, né, e fazer de novo, só que sem mostrar o vídeo. Porém, vamos à transcrição do que tá lá, tá bom? Gente, não esquece, vamos ao título. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Frente a frente com jornalista da Folha, Salles detona militância disfarçada de jornalismo. Cara, o Salles foi sutil na forma de colocar, quem assistiu o vídeo vai ver, mas cara, foi uma bordoada, assim, tipo que você vê que a menina ficou desconcertada. Porque infelizmente, gente, a militância jornalística é fogo. Bom, se inscreve aí no nosso canal. Aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu dislike se você não gostar. Lembrando, seja um contribuinte e apoiador do canal, chave Pix e conta bancária na descrição do vídeo. E quem colaborar com a gente através de chave Pix vai ter o seu nome aqui na descrição do vídeo. Maria Lúcia, um abraço, querida. Vamos lá. Lembrando, dia 14 agora, 14, domingo às 21 horas, a nossa live política. Olha só que interessante, gente. Na última segunda-feira, 8, o programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, comandado por Augusto Nunes, recebeu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para responder questionamentos feitos por José Maria Trindade, Kelly Severo, Ana Carolina Amaral e Sucena Resta. Falando sobre diversos temas, entre eles a meta divulgada pelo governo federal de desmatamento ilegal zero, a necessidade da regularização fundiária, o uso do Fundo Amazônia e a relação do governo Bolsonaro com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O ministro falou sobre as ações do governo nesta área. Se nós tivéssemos conseguido avançar com a regularização fundiária, já teria melhorar o desmatamento da Amazônia, se nós tivéssemos tido no passado. Coisa que estamos fazendo agora. O pagamento dos serviços ambientais, já teríamos melhorado a bioeconomia. Estamos fazendo muita força para que se atraia empresas para a Amazônia, empresas ligadas à área da bioeconomia. Presta atenção que muitas vezes as pessoas acusam o governo, né? Desmatamento de não sei o quê. Bom, 2 pontos ele colocou aqui que deveriam, todo mundo que critica, dar uma paradinha e pesquisar. O primeiro ponto é essa questão da pauta fundiária, né? Que infelizmente travou na Câmara. Não adianta o governo querer fazer alguma coisa quando a gente tinha uma Câmara que não ajudava. Então, culpavam-se Bolsonaro por ações, mas ações essas que estavam lá. Só não tinha um presidente da Câmara para fazer elas andarem. Ou seja, eles precisam. Aquilo que eu falo o tempo inteiro, gente. Eles travam o andamento das coisas porque eles precisam da narrativa. Eles não querem resolver o problema. Eles querem que o problema se expanda. Para quê? Para eles apontarem para Bolsonaro e dizer: ó, a culpada é Bolsonaro. A mídia vai dizer que o culpado é Bolsonaro. A imprensa vai dizer que o culpado é Bolsonaro. E o cara que está em casa, que não tem coragem de pegar, sair, pesquisar e conhecer os fatos, né, ele vai comprar essa narrativa. Porque ele não sabe como funciona o mecanismo. Aí no momento que ele senta lá e por um acaso do destino ele acerta lá com uma página na internet, no Google, mostrando aonde que está o problema, aí é que ele dá uma paradinha e fala: caramba, eu não sabia disso. Porque tem muita gente que culpa o governo sem saber que os verdadeiros vilões estavam na presidência da Câmara, né? Enfim, e a outra questão aqui é esse pagamento, né, que já vem de governos antigos, que desse acordo já era para ter sido, né, e eles não fizeram. Eles não fizeram. Ou seja, a bomba cai aqui no colo do presidente e o culpado pela merda feita lá atrás é o Bolsonaro, gente. É inacreditável. Esse é o grande mal do povo, das pessoas. Memória curta. Ou enxergar apenas aquilo que quer enxergar. Bom, deixa eu ver, para que se atraia empresas para a Amazônia, empresas ligadas à área da bioeconomia, biodiversidade, produtos compatíveis com a sustentabilidade. Deixa eu ver mais aqui. Aqui. Tem a operação da garantia da lei e da ordem. Tem o Adote um Parque.
Portanto, tem uma série de ações do governo federal no sentido de diminuir o desmatamento ilegal, e explicou ele. Ao falar sobre os ataques que sua pasta recebe incansavelmente, Salles disse: "Eu não tenho a postura de dizer que nós somos imunes ao erro. Onde há erro, a gente conserta. Mas há uma diferença de perspectiva. Ambas as visões desses que nos atacam e as nossas são no sentido de preservar o meio ambiente. A diferença está em como melhor forma de proteger o meio ambiente é gastar fundos de recursos, gastar fundo de recursos em seminários, em palestras, viagens, em discussões intermináveis, em pesquisas que não levam nada a lugar nenhum." Essa é ele explicando, gente, como é que a esquerda ou os governos anteriores costumavam gastar esse dinheiro, né, do fundo lá, né? Ou seja, ao invés de investirem na Amazônia, não, eles ficavam fazendo palestrinha, discursinho, reuniões daqui, viagens para lá. Já prestaram atenção? Vai ter um seminário sobre o meio ambiente não sei aonde. Vai ter uma palestra sobre o meio ambiente não sei aonde. E aí, bonitas palavras, falas, olha, se investiu. O pessoal viajando para cima e para baixo. Nós entendemos que as ações concretas são mais importantes, declarou ele. Mas o ponto que mais chamou a atenção durante a entrevista foi o fato de que, ao responder questionamento de Ana Carolina Amaral, o ministro era constantemente interrompido pela jornalista. Tanto que Augusto Nunes precisou interromper e pedir que o ministro pudesse terminar de responder o questionamento para que, após, Carolina comentasse, a fim de manter o mínimo de ordem na conversa. Após a intervenção de Augusto Nunes, o ministro Salles ainda ironizou: "Eu sei que a Carol é ótima jornalista, mas há uma mistura entre jornalismo e militância aqui." Ui, pegou. Disse ele. Tá aqui a matéria. Gente, eu vi isso aqui, né? Porque assim, veja só, ela pegou no pé dele sobre um determinado dado lá, né? De que ela disse que o governo Bolsonaro quebrou a única regra, né? Que é o negócio lá de uns valores que não poderiam, que cada país poderia contribuir, né, livremente. A única regra é que não poderia retroceder. E aí, de acordo com ela, o governo Bolsonaro retrocedeu. E aí, o que acontece? Ele foi explicar isso daí. Ele explicou, olha, na verdade, né, mais ou menos, os dados, né, ele disse, olha, não teve retrocesso. Aí ela pegou e falou assim, não, mas o senhor está falando do inventário, do primeiro ou do segundo inventário, né? E aí ele falou, não, eu estou falando do inventário atualizado, né? Do inventário atualizado, que é o segundo inventário, dos dados lá, né? Que passaram para o governo. O governo, né, de acordo com esse segundo inventário, né, o governo deu uma reduzida. Só que tem um detalhe, o primeiro inventário, os cálculos estavam errados, os números estavam errados. E ela estava usando justamente esse inventário que estavam com números errados, que estava acima, né? E por consequência, exigia uma ação mais ampla do governo, né, quando na verdade o negócio estava errado. E aí ela pega, não, mas porque retrocedeu, porque os dados tá não sei o quê. Aí ele pegou e explicou, ele falou, não, a gente não retrocedeu. A gente simplesmente se adequou aos dados. Os primeiros dados estavam errados, né? Foi feito novamente e os dados certos nos dá esse percentual. Então a gente não retrocedeu. Ah, não, mas porque aí insiste, gente, na mesma coisa. Não, mas porque os primeiros e não sei o que, porque os dados, e retrocedeu sim. E aí ele ia tentando explicar, mas ela não deixava. Ela interrompia o cara. Tá aqui, quem quiser para assistir, assiste. É porque a matéria é da Jovem Pan e é 50 minutos de matéria. Não tem como passar para vocês ali. E ela insiste nessa questão. Aí chega uma hora que ele fala assim, olha, você é uma ótima jornalista, mas tem um pouco de militância. Por que tem um pouco de militância? E aí é quando ele fala, olha, quando os números interessam para vocês, vocês usam. Quando os números não interessam para vocês, aí vocês descartam. Mais ou menos isso que ele fala. Ou seja, por exemplo, o primeiro inventário, no qual ela estava se baseando
para falar sobre sobre a forma do governo agir, ela, primeiro, estava com os dados errados. E o governo estava se baseando no segundo inventário. Então veja que ela pega o resultado do segundo inventário e usa como base o primeiro inventário. Ou seja, a clara tentativa de distorcer uma realidade. Aí ele fala, ó, o primeiro para vocês interessa. Mas quer dizer, ó, o primeiro para vocês interessa, porque os números estão errados, ainda que estejam errados, mas aí é como se ele dissesse mais ou menos assim, dá a intenção que vocês querem passar, de que o governo retrocedeu nessa contribuição. Quando, na verdade, o governo não retrocedeu. Porque os dados atualizados mostram outro contexto. Ou seja, se os dados anteriores, que davam uma contribuição maior, está errado, eu faço um novo cálculo e o resultado fica menor, significa que eu vou contribuir menos nessa questão. Eu retrocedi? Não, eu não retrocedi. Eu simplesmente corrigi o erro. Significa que o primeiro não vale. Mas ela continua insistindo. Aí foi quando ele foi lá e matou a charada, porque ele falou assim, olha, quem faz esses dados não somos nós. São as ONGs, olha a palavrinha, ONGs são os ambientalistas. E aí foi quando ela tentou teimar mais um pouco, o Augusto Nunes interrompeu e explicou, falou, ó, vamos ter o mínimo aqui, porque assim, a gente combinou o quê? Pergunta, resposta, tréplica e réplica, como se fosse um debate, né? E ela não respeitou. Engraçado, gente, que ela foi a única nessa... Você pega ali, você vê que ela foi a única... todos os outros, né? Tranquilinho. Agora, ela é a única que não esperava o ministro terminar de concluir. Já entrava, tipo... Aquela coisa, sabe? De ficar esmiuçando, provocando, de jornalista da Folha. Mais ou menos isso. E aí que a gente vê a pilantragem. Porque, pô, você acha que ela não sabe... Você acha que ela não sabia, né, os dados corretamente? Ela sabia. Agora o que ela queria era passar para quem está assistindo a impressão de que havia ali uma quebra vamos dizer assim, de pacto com o acordo, quando na verdade não. Ora, por que o cara vai ficar fazendo uma pressão em cima de um contexto que está errado? Se o contexto correto diminui, você não está retrocedendo, você está adequando, né, um resultado a um determinado percentual, né? E aí ele explica até uma outra coisa, que eu achei até interessante isso, né? E ela ficou caladinha, eu não vi, né? Eu esperei a ação dela nisso, mas quando ele fala assim que os ministros do meio ambiente anteriores, né, lá em 2015, quando fizeram o Pacto de Paris, desse acordo ambiental, fizeram negócio com o chapéu dos outros. Ou seja, com o chapéu dos brasileiros, usando o povo brasileiro, o dinheiro do povo brasileiro. Por quê? Porque ele falou que nos outros governos, os ministros do meio ambiente chegaram lá e ofereceram tudo, passaram uma imagem. O Brasil é um país rico. O país é um Brasil, e aí fizeram o acordo e em contrapartida não exigiram nada em troca. Tipo, só deram. Quer dizer, nós demos, né? Claro, né? Só deram, só o nosso dinheiro que ia, nada em contrapartida. Era uma mão. Lembra aquele negócio de uma coisa que o presidente Bolsonaro sempre falava no começo e a gente viu que no governo dele isso mudou, que eram como é que chama, né? Os acordos bilaterais. Pois é, no caso do Brasil era acordo unilateral. Só eles ganhavam e nós ficávamos com os gastos, né? Era isso que estava acontecendo. Ele falou, ó, fizeram negócio, promessas, né, com o chapéu dos outros. O povo brasileiro estava bancando o negócio. Nós estamos agora mudando isso daqui porque países ricos de primeiro mundo, mais ricos que o Brasil, chegaram lá e fizeram contrapartida. Falaram, a gente vai ajudar, mas a gente quer isso aqui também. E o Brasil foi o único país que não fez isso. Então é bacana quando a esquerda mete o pau no governo Bolsonaro, critica o governo Bolsonaro pela questão do meio ambiente, mas não conta pra gente, né, o que eles fizeram da parte deles. Ou seja, nós ficamos apenas
com o que o PT faz de melhor, né? A dívida pro povo, a conta pro povo. E o retorno pra gente, ó, só isso, nada mais. Isso que o PT fez. E ele mostrou isso. E eu não vi ela na hora, tipo, fazer nenhuma crítica. Ficou caladinha, pianinho. E por aí a narrativa, né? Essa questão aqui da pauta fundiária, gente, só pra gente encerrar a matéria, pra não ficar muito longa. Isso aqui, se tivesse sido aprovado, e faz tempo que isso aqui tá na Câmara, tivesse sido aprovado, sabe o que ia acontecer hoje? Os caras na Amazônia, você ia ter acesso por exemplo, o cara queimou uma determinada área lá. Essa área, ela ia estar registrada, ia ter um CPF, você ia conseguir identificar de forma mais rápida o local, ia ser quem são as pessoas que estavam ali, né? E assim chegar até a pessoa que estava tocando fogo ou fazendo desmatamento ilegal. Por que isso não passa na Câmara? Porque no dia que isso passar na Câmara, gente, a esquerda perde a narrativa de Bolsonaro tocando fogo na Amazônia. Eles cobram do presidente uma solução, mas o que eles não dizem pra gente e não deixam a gente saber é que são eles, os caras, que impedem que a solução chegue. Então depois dá uma olhada nessa questão da pauta fundiária aí, dá uma lida. Você vai descobrir que o Brasil poderia avançar nessa questão, mas não avança, não é porque o presidente não quer. É porque aqueles que cobram do presidente continuam colocando empecilhos para que o presidente faça o que eles mesmos estão cobrando. Canal Brasil Notícias, não esquece, seja um colaborador do canal, chave Pix na descrição do vídeo. Seja um apoiador, ajuda a gente, dá aquela força. O canal precisa muito do apoio de vocês. Tem conta bancária também, tá certo? Na descrição do vídeo tem o último link, assiste lá. Se você gostar, ajude a gente, tá bom? E o seu nome pode estar na descrição também ali. Tônia, um abraço e obrigado pelo carinho. Fica com Deus.